Então, estamos aqui para mais um episódio dessa série que a gente está fazendo, que é exatamente sobre emagrecimento. Importante a gente entender como o corpo reage a tudo isso, como a gente pensa sobre emagrecer, como a gente dificulta o emagrecimento básico e como a gente cria o problema na cabeça. Então, para quem está acompanhando toda a série, já viu que a gente passou o conceito, a gente passou o diagnóstico, as tendências, a gente falou ali do tratamento com alimentação, do tratamento básico com atividade física e a gente passou pela mente. E a gente entendeu como funciona essa relação. Hoje a gente vai falar sobre o que dizem ser fácil com os remédios para emagrecer. Então, o que eu quero colocar para vocês é um ponto importante. Primeiro, uma pergunta: por que esperar adoecer ou chegar num peso que ache que vai haver um remédio para resolver esse problema? Por que imaginar que a solução ela simplesmente é um remédio? Então, se você entender hoje nessa aula que isso é um problema, você vai começar a se cuidar e fazer aquilo que eu falei desde o primeiro episódio. Então pense assim: hoje existem facilidades. Quais são as facilidades? Para quem quer ganhar com isso. Quem quer ganhar com isso? Quem vende a facilidade. Então, se a pessoa vende o remédio, se a indústria farmacêutica vende o remédio, ela está vendendo uma facilidade. Mas entenda também uma coisa: a indústria farmacêutica não assinou embaixo que é para emagrecer. Ela disse que simplesmente ajuda. Quando você pega um estudo como o Pioneer, que saiu agora recente, e as pessoas estão indo para a rede, nutrólogos, nutricionistas, endócrinos, e falando, nossa, chegou mais um milagre, e falando isso com uma notícia de esplendor, isso sinceramente até me desmotiva. Por quê? Se a gente sabe, como médico, que o funcional é básico, por que eu tenho que colocar minha esperança no remédio? Por que que hoje em dia a cirurgia para bariátrica é tão banal? Por que que existe uma fila de remédios sendo manipulados aí para tratar obesidade? Sabe por quê? Porque isso é facilidade. Então vamos pensar assim: se você faz o básico da sua alimentação correta e tira o que tem que tirar, sal, açúcar, farinha, se você tira os inflamatórios que são industrializados, se você faz a sua atividade física, se você cuida melhor da sua mente, não se deixa influenciar fácil pela rede, então você está indo num caminho de saúde. Mas quando você não faz isso e chega num ponto que você precisa de ajuda, o remédio parece ser a solução mais fácil. Qual é o problema do remédio? Falando de ciência, o estudo mostra que aquele remédio liberado agora, semaglutida via oral, ela realmente tem eficácia quando comparado com o placebo para paciente diabético tipo 2. Então o paciente ele já tem uma doença de base que é o diabetes, eles fizeram um remédio e esse remédio vai ajudar nessa doença e vai emagrecer também. O que está acontecendo? As pessoas que não têm doença e que veem esse resultado querem também o remédio para emagrecer, sendo que nem precisam. Qual é o problema disso? É que o estudo mostrou que teve resultado comparado com placebo, só que é um estudo que mostra simplesmente que o remédio funciona e que até o então não tem problema. Só que existe o segundo passo para o estudo, e isso é ciência. Eles vão esperar durante um período de tempo, 1 a 5 anos, para saber se isso realmente liberado em larga escala não causa problema. Aí a pergunta é: você quer ser esse primeiro paciente a testar esse segundo passo? Você está disposto a colocar a sua saúde em risco para ser testado até 2, 3, 4, 5 anos? Para a gente saber depois se você teve problema? E aí você ser uma estatística para os próximos pacientes? Lembre do Rimonabanto. Quando ele foi lançado, foi uma febre nos Estados Unidos para emagrecimento. Em 2 anos, a gente soube que a taxa de mortalidade por suicídio foi gigantesca para quem usou. O remédio parou de ser utilizado.
Quando foi lançada a sibutramina, a gente teve vários casos levando para depressão. O remédio subiu de cuidado. Agora o cuidado com ele é para um remédio extremamente perigoso. Então a receita é liberada num grau muito grande de preocupação. Remédios controlados agora. Então, esse remédio, essas injeções que estão sendo utilizadas, elas parecem milagrosas, mas são efeitos também a curto prazo. Se você não mudar o básico, você não vai sustentar o resultado. Não adianta você ir para o milagre e não conseguir fazer a sua parte. Você vai voltar para o mesmo ponto ou pior. E aí você vai se desmotivando com isso. Então entenda, a principal informação em relação ao remédio é: o remédio é necessário para quem precisa. O estudo não foi feito para qualquer pessoa, é para quem tem doença. Não adianta ficar com a expectativa de que existe um remédio para quem não tem doença emagrecer. Não existe esse remédio. Vamos falar um pouco da suplementação. Na clínica, a gente faz exame, faz diagnóstico clínico, avalia toda a parte nutricional e identifica os erros moleculares em vitamina, proteína, mineral, eletrólito, carboidrato e corrige. A suplementação não é remédio. A suplementação, ela é específica para aquele paciente. Ela ajuda com que aquele paciente recupere mais rápido a sua saúde. Quando você vai para o remédio, não, é o contrário. O remédio, ele vai ter que tratar uma doença e ele vai deixar erros para a gente, que são princípios ativos do remédio que vão ficar no corpo, causando problema para o rim, para o fígado, para a sua saúde como desintoxicação. Então, a suplementação é sim necessária, de forma correta, a partir daquele paciente, porque vai ajudar a alimentação dele também. Mas o remédio não é necessário. E ele é específico para quem é doente. Se você não é doente, não é preciso tomar um remédio para emagrecer. Faça a sua parte, assuma a sua responsabilidade com a sua saúde. Determine para você mesmo metas, crie hábitos. Você vai chegar no resultado, com certeza. Por quê? Porque ao longo desses 25 anos trabalhando, foi a única coisa que eu vi que funcionou. Quantos remédios vieram e passaram? Quantos ainda vão vir e vão passar? Vocês não podem entrar nessa neura de achar que o fulano que usou perdeu 10 quilos e você também vai perder, porque não age do mesmo jeito. E mesmo que aconteça, não é sustentável. Vai reproduzir o problema que estava, porque você não tratou nada. Você simplesmente investiu numa coisa que potencializou um resultado inicial e que depois perde ação. Então fica a dica, é importante sim olhar para a ciência, é importante sim olhar para o que o remédio está mostrando, aonde ele vai atuar, na doença que ele foi feito para atuar, mas a gente não perder a possibilidade de lembrar que a saúde depende do básico do dia a dia. É o que você faz todos os dias que vai repercutir na sua saúde na frente. Faça corretamente a sua alimentação, faça a sua atividade física, faça a questão mental da forma que você achar que mais lhe ajuda e faça a suplementação correta. Aí você tem os pilares para conseguir o seu resultado e mantê-lo. Grande abraço.